mercado de saúde animal é dominado por grandes indústrias farmacêuticas. A competição vem aumentando e isso impacta no mundo da saúde animal, que, consequentemente, impacta no nosso mundo. Cada vez mais, os clientes se associam em grupos para comprar. Com pouco crescimento do mercado, diminuição do uso de antibióticos e lançamento de mais produtos genéricos. Nossos clientes estão se tornando progressivamente comerciais, conhecendo as necessidades de demanda dos donos de animais, balanceando o bem-estar animal e cuidando do negócio deles. Mesmo que eles ainda não saibam disso, eles vão precisar de fornecedores que os entendam, os apoiem e os inspirem. Então, onde a Dechra se encaixa? Nós somos mais ágeis do que os nossos maiores competidores. Somos mais inovadores e temos um portfólio mais amplo e profundo do que as indústrias menores de saúde animal, um ótimo histórico de crescimento, focados em áreas estratégicas de terapia, ótima gestão de contas e uma equipe administrativa acessível. O que nos motiva a levantar a cada manhã e ir trabalhar? É porque na Dechra nós estamos fazendo a diferença. Nós estamos fazendo a diferença na vida dos animais. Tutores dos pets, fazendeiros, veterinários. Se nós continuarmos entregando esse diferencial de forma consistente, aplicando nossos valores, nós seremos esse fornecedor que entende, apoia e inspira nossos clientes. Isso realmente faz de nossas vidas, incluindo a deles, melhor. Olá pessoal, tudo jóia? É um prazer receber todos aqui, mesmo que à distância. Saudade de um evento presencial. E eu gostaria de agradecer o convite feito, pela Dechra e toda a sua equipe, também a toda a equipe da VetSmart, por estar aqui hoje falando sobre otite alérgica em cães. Então, nessa aula, nós iremos dividir dois momentos de explanação. Na primeira parte, eu falarei um pouco da parte etiopatogênica, da otite alérgica, os quadros que induzem uma otite alérgica em cães, principalmente quadro de dermatite atópica, quadros de dermatite atópica induzida por alimentos ou reação alimentar também. A gente vai ter um entendimento um pouco mais etiopatogênico, depois os aspectos clínicos, e aí o Marconi, então, vai conversar com vocês um pouquinho sobre a parte diagnóstica, e depois, então, nós iremos realizar um debate sobre a parte de terapia medicamentosa da otite alérgica. Então, também é um prazer poder dividir espaço com o Marconi, que é um grande amigo, um grande parceiro. Então, eu estou muito feliz aqui em poder falar de um tema que a gente tem muito apreço, que a gente gosta muito. Bom, então, pessoal, como a gente sabe que a otite alérgica, hoje os principais quadros que nós vamos atender estão relacionados à dermatite atópica em cães e também os quadros de reação alimentar, eu gosto sempre de fazer uma colocação, e nada melhor que esse artigo de 2019, que é o último update sobre patogênese, diagnóstico e tratamento de dermatite atópica em cães. Então eu gosto muito desse conceito, primeiramente para a gente conseguir conceituar um pouco mais o que é essa enfermidade, que é a doença hoje que assola cães no mundo inteiro. Então a dermatite atópica é uma doença crônica, uma doença que envolve a inflamação a nível de barreira, anormalidades também na pele, mas não só na pele, também nos ouvidos, a gente sabe muito bem que o ouvido nada mais é que uma extensão da pele, além de ser, obviamente, um órgão sensorial. Podem ocorrer infecções estafilocócicas e por malacésia, não só na pele, mas também nos ouvidos. Sabe o quanto isso é comum? Nós vamos abordar um pouquinho mais essa parte etiopatogênica para entender um pouquinho por que essa pele é muito suscetível a infecções, assim como o ouvido, E não só essa parte de infecção secundária, mas também a hipersensibilidade, a alérgenos ambientais, alérgenos do alimento e também alérgenos de estáfilo e malacésia, ou ambos os patógenos.
Então, em termos conceitual, né, essa eu acho que é a melhor forma hoje que a gente consegue definir essa doença, que a gente sabe que é uma doença multifatorial. Outra coisa importante também nesse artigo que é discutido é sobre as reações alimentares. Então, aqui fala que as reações alimentares puras, né, onde os sinais clínicos são controlados somente com exclusão dietética, não é comum em cão. O mais comum é que o alimento seja uma das causas responsáveis por coceira, por inflamação na dermatite atópica em cães. Então, o quadro que a gente acaba mais atendendo hoje é o quadro de dermatite atópica induzida por alimentos, né, onde o alimento também ajuda, né, no quadro alérgico, mas por si só, na maioria dos casos, ele não é o principal responsável, o único responsável pelo menos. Então a gente sabe que o alimento ele vai induzir muito otite alérgica, assim como a dermatite atópica induzida por alérgenos ambientais, ou até mesmo, né, aquelas reações de hipersensibilidade a micro-organismos como estáfilo e malacésia. Para a gente entender um pouquinho mais por que o ouvido, né, ele acaba sendo um órgão muito afetado, né, a pele do ouvido, né, acaba sendo um órgão, uma parte, né, um padrão distributivo lesional dentro dessas reações alérgicas, é importante a gente relembrar alguns conceitos da barreira cutânea. Então, quando a gente fala em barreira cutânea, a gente subdivide ela em barreira a microbiota, né, a barreira microbiana, a barreira química, físico-química e a barreira imunológica. Então, a gente vai discorrer um pouco rapidamente acima desses conceitos. Então, gente, aqui nesse desenho esquemático, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver uma epiderme normal, né? Aqui uma foto não tão ampliada, mas aqui uma foto mais com zoom, com detalhamento, né, das camadas córnea e granulosa. Então a gente sabe que na dermatite atópica as principais alterações estão inerentes então à camada epidérmica, né? Então, na camada epidérmica nós temos várias estruturas que são fundamentais para que façam com que a pele exerça a sua principal função, que é a proteção. E na dermatite atópica algumas dessas estruturas estão alteradas. Então a pele acaba não funcionando, né, como um fator protetivo, pode estar aberta e permeável à penetração de agentes, bem como a pele do ouvido. Então, gente, o que nós estamos vendo aqui, né? Aqui estão os queratinócitos, né? Que os queratinócitos da camada basal, depois da camada espinhosa, da camada granulosa e da camada córnea, onde a gente chama de os corneócitos, né? São esses queratinócitos da camada córnea, como se fossem os tijolos, né, de um muro. O cimento desse muro seria o espaço intersticial. Ele tem várias estruturas ali que também são importantes para a homeostase. Então, a grande função dessa epiderme, ela está bem coesa, justaposta, para impedir a penetração de antígenos por ali. Bom, outras estruturas que são bem importantes nós lembrarmos, que aqui em amarelinho a gente pode ver, dentro do citoplasma dos queratinócitos da camada granulosa, nós temos então os grânulos lamelares. Tá vendo aqui, ó? Então tem várias bolinhas amarelas aqui. Esses grânulos ou corpúsculos lamelares, eles são ricos em colesterol, são ricos em ácidos graxos, são ricos em ceramidas, né, que são lipídios fundamentais para a coesão intercelular, né? São os principais responsáveis por formar as lamelas lipídicas. Além disso, dentro dos corpos lamelares, nós temos também a presença de peptídeos antimicrobianos, que eu já vou comentar um pouquinho o que é para a gente entender também a barreira microbiana. E outros grânulos muito importantes também que tem no citoplasma dos queratinócitos da camada granulosa, né, são os grânulos queratialinos. Então aqui a gente pode ver eles em caráter mais elíptico, né, mais alaranjado, e eles são ricos em monômeros de profilagrina. Essa profilagrina então vai se transformar em filagrina e é uma proteína fundamental para que a pele exerça a sua principal função, que é a proteção. Notem que esses grânulos queratialinos eles vão se abrir na transição do extrato granuloso para o extrato córneo. Então eles vão se abrir, esses grânulos, intracelularmente, lá no citoplasma dos corneócitos. Então notem aqui, né, que em amarelinho que a gente tem vários, então, grânulos de filagrina. Então é uma proteína intracelular. Já os corpos lamelares, gente, eles vão se abrir onde? No espaço intersticial, justamente para conseguir colocar esses lipídios ali para formar a lamela lipídica e aumentar, né, a adesão entre os queratinócitos nesse espaço.
Dentro dos queratinócitos, nós temos outra proteína que é muito importante, que nós chamamos de queratina. Então, a queratina ela vai unindo os desmossomas, né, de um a outro. Por exemplo, sai desse desmossoma, vem até esse. Desse vai até esse outro. Desse desmossoma vai chegar até o outro lá em cima. Desse lateral chega até esse outro colateral. Então, é uma rede de fibras que dão uma sustentação interna aos queratinócitos. E a filagrina, ela é uma proteína que eu estava falando para vocês, liberada pelos corpos queratoianinos. Elas têm alta afinidade de ligação às fibras de queratina, né, lá no citoplasma dos queratinócitos, principalmente dos queratinócitos da camada córnea. E quando a filagrina se une às fibras de queratina, ela vai achatando essas fibras. Então notem que nós temos vários pontos de achatamento, aqui, ali, lá, né? Aqui tem outro ponto de achatamento. Então, todo esse achatamento das fibras de queratina pelas fibras de filagrina faz com que, então, né, os queratinócitos eles sofram esse processo de esmagamento. Então, notem, voltando ali um pouquinho, né, que os corneócitos, né, os queratinócitos da camada córnea, eles são bem mais achatados que os outros, são bem menores que os outros queratinócitos das camadas inferiores, e eles não têm, eles perdem o seu núcleo, né? Então, esse processo de achatamento dos queratinócitos, ele é muito importante porque para a liberação dos corpos lamelares. Por que isso é importante? Então vamos ver onde esses corpos lamelares estão alocados. Dentro do retículo endoplasmático, dentro do complexo de Golgi, né, nós temos então os corpos lamelares. E o complexo de Golgi, está dentro do citoplasma, né, ele precisa de um estímulo para liberar então, né, esses corpos lamelares. Aqui estão os corpos lamelares, eles ficam dentro do complexo de Golgi, né, e esse complexo de Golgi, né, que é como se fosse, né, uma trama, né, uma rede, né, complexa, ela precisa desse estímulo então para que esse corpo lamelar ele seja expelido de dentro. Aqui tem uma outra figura, né? Então é todo reticular, né, o complexo de Golgi, e ele precisa de um estímulo para que esse corpo lamelar então seja liberado. E é fundamental que esse corpo lamelar seja liberado, por quê? Porque ele vai liberar então esses lipídios, né, como eu falei para vocês, ceramidas, ácidos graxos, colesterol, para formar a lamela lipídica e aumentar a adesão. Se nós não tivermos então filagrina, como a gente observa na dermatite atópica, né, em alguns pacientes, não todos, mas a maioria deles sim, tem essa diminuição, esse decréscimo de filagrina programado geneticamente para ocorrer, ou então o quadro inflamatório ele faz diminuir também a filagrina, isso é bem importante. O que acaba acontecendo? Quanto menos filagrina, menos achatamento celular, menos liberação dos corpos lamelares, menos lipídios, a pele vai ficar mais aberta e suscetível à penetração de antígenos. Aqui é um desenho esquemático mostrando as estruturas que estão dentro dos corpos lamelares. Então o que nós podemos ver? Fosfolipídios, né, ácidos graxos livres, esfingosina, que é um precursor da ceramida, colesterol, né, e os peptídeos antimicrobianos. O que esses tais peptídeos antimicrobianos fazem? Eles têm a capacidade de dizer assim para o Staphylo e para a Malacésia, ó, vocês podem morar na minha pele, mas se vocês se multiplicarem demais, eu vou destruir vocês. Então ele controla essa multiplicação, né, desses micro-organismos residentes, não permitindo então infecções, né, quadros disbióticos. Então, pessoal, os peptídeos antimicrobianos eles estão aqui em espiral de azul e vermelho. Aqui é uma membrana celular, vamos supor que seja uma membrana citoplasmática de uma malacésia. Então o que ele faz? Eles têm o caráter de adentrar nessa membrana, perfurar essa membrana, causar uma ruptura e a morte, né, desse micro-organismo. Então por isso que eles têm esse poder, né, de conseguir uma homeostase, certo? Existem diversos, mais de 1.200 peptídeos antimicrobianos já descritos, e não só na pele, em vários outros órgãos, tá? Mas, obviamente, que como a gente está falando de barreira cutânea, eles são fundamentais. E onde mesmo os peptídeos antimicrobianos estão? Dentro dos corpos lamelares. E como que os corpos lamelares são liberados? Pela ação da filagrina se ligando à queratina, comprimindo os corneócitos,
e então estimulando a liberação dos corpos lamelares de dentro do complexo de Golgi. Então por isso que a filagrina ela acaba dominando. Ela é uma proteína que ela acaba comandando toda essa reação. Então por isso que essa diminuição da filagrina, como a gente falou, né, geneticamente programado para ocorrer, ou por quadros inflamatórios que promovem essa diminuição, certamente a pele não vai funcionar da maneira mais correta, vai ficar aberta, permeável à penetração de agentes, inclusive a pele do ouvido. Inclusive, em trabalhos onde foi detectada alteração da expressão de peptídeos microbianos na pele, o que acaba acontecendo? Aumento da frequência de infecção recorrente, seja por estáfilo ou malacésia, levando a bacterial ou malacísia overgrowth, que é o supercrescimento desses micro-organismos na pele e, obviamente, no ouvido também, em quadros de dermatite atópica. Então, gente, por isso que a pele atópica é suscetível a ser desbiótica. Né? Existe uma suscetibilidade muito grande. A porcentagem, mais ou menos, esperada de cães que fizeram ou irão fazer uma infecção bacteriana da pele é em torno de 90%. E 1/3 dos cães, então, fazem a malacesiose. Né? Não só na pele, mas no ouvido também. Então, por isso que na otite alérgica a gente vai se deparar frente a vários casos de infecção, a gente vai ter que saber como controlar. Nós vamos debater depois com vocês, eu e o professor Marconi. Então aqui são alguns exemplos, né, de quadros onde a gente vê essa suscetibilidade. E no quadro alérgico, a gente sabe muito que o quadro alérgico ele vem com inflamação, né, principalmente quando a gente está falando de ouvido, a gente vê estenose, a gente vê edema, a gente vê hiperqueratose, né, a gente vê às vezes uma estenose, que pode ser parcial ou total, né, a gente vê às vezes quadros de um ouvido infeccionado, a gente vê muitas vezes uma exsudação purulenta, ou às vezes a gente vê uma otorreia ceruminosa, né, como aqui, provavelmente aqui um quadro então de malacesiose, aquele outro quadro provavelmente seja perpetuado por uma pseudomonas. Então sempre é importante também a gente realizar alguns exames, né, que o professor Marconi vai comentar com vocês, para a gente poder saber, né, quais são esses micro-organismos que estão alterando, estão infeccionando, né, esse ouvido para a gente conseguir melhor tratá-los. Então, pessoal, agora falando um pouco mais da parte de barreira imunológica, tá? Então, o que acontece no quadro alérgico? O quadro alérgico ocorre uma alteração da resposta natural imunológica. Essa resposta natural imunológica deveria ser realizada pelos linfócitos T regulatórios, como o próprio nome diz. Eles acabam regulando a resposta imunológica para a gente não ficar reagindo frente às coisas que nos cercam no nosso dia a dia. A ácaros, a pólens, a alimentos, a estáfila, a malacésia. E por que então que em alguns quadros a gente faz uma resposta, há um erro dessa resposta? Até hoje a gente não sabe, mas existe sim uma programação genética, né, que pode induzir isso. Tá? Então, muitas vezes, o TH2, né, o linfócito T helper 2, e depois vai coestimular através de ação de várias interleucinas, né, a IgE contra esses antígenos, é um erro da resposta imunológica onde ele não deveria estar reagindo. Se a gente tem um micro-organismo se proliferando ali, estáfila e malacésia, quem tem que agir é o linfócito TH17. Por quê? Porque esse linfócito TH17 ele vai estimular os peptídeos antimicrobianos a controlar essa multiplicação desses micro-organismos. Né? Mas isso acaba não acontecendo. Outra ação que acaba tendo um erro na resposta imunológica é a ação do linfócito T helper 22, que ele é responsável pela aquela hiperqueratose que a gente vê na cronificação do quadro. Né? Então aquele ouvido que eu mostrei para vocês hiperqueratótico, muito é por ação do TH22. Claro, como a pele está aberta, né, o muro da minha casa está quebrado, é mais fácil do ladrão entrar. Então, quer dizer, vamos aumentar o muro da minha casa, vai dificultar a penetração, a entrada do ladrão, vamos dizer assim. Né? Então, existem vários erros da resposta imunológica, mas principalmente o que a gente vê muito no quadro alérgico, e principalmente na otite alérgica, é a ação do linfócito TH2 na fase aguda e depois na fase crônica a gente vê muita ação do linfócito TH1, né? Então, e do TH22 também promovendo esse quadro mais de hiperpigmentação, hiperqueratose, um quadro de liquenificação muitas vezes. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, porque ele fala
em modelos experimentais de cães com dermatite atópica, eles expressaram, através da dosagem de RNA mensageiro, de filagrina na pele desses animais. Então eram beagles de laboratório, quando eles estavam normais, né, eles tinham uma expressão da filagrina normal na sua pele, quando eles estavam com a pele inflamada, a filagrina diminuiu, provando então que o quadro inflamatório ele diminui filagrina. Se a inflamação diminui filagrina, aí a gente já sabe tudo o que vai acontecer, é um ciclo vicioso. Menos filagrina, menos corpos lamelares, menos lipídios, mais a pele se abre, mais penetra micro-organismo, mais disbiose, menos peptídeos antimicrobianos. Quanto mais disbiose, mais infecção, né, mais inflamação. Quanto mais inflamação, menos filagrina. Quanto menos filagrina, menos corpos lamelares, menos lipídios, mais a pele se abre. Né, todo aquele ciclo vicioso que a gente vê no quadro alérgico, que além do tratamento tópico na otite alérgica, que a gente precisa fazer, depois nós vamos debater, a gente precisa também tomar como precaução, né, e terapia proativa o uso de medicações orais também para conseguir controlar esse quadro inflamatório. Né? Então o resumo é, a pele é aberta e suscetível à penetração de antígenos e alérgenos. E os aspectos clínicos, né? Então o padrão distributivo lesional da dermatite atópica é o que a gente está acostumado a ver. Periocular, perilabial, interdigital, flexural, axilas viríleas, perianal, em fêmeas, perivulvar, né? E, claro, os ouvidos. É um ponto crucial na dermatite atópica. Né? Inclusive, um dos critérios de Favreau, que são os critérios hoje para diagnóstico da dermatite atópica, falam, né, em cachorros com prurido otológico. Então a gente sabe que o ouvido, no quadro de dermatite atópica, até mesmo no quadro de reação alimentar, seja reação alimentar pura ou dermatite atópica induzida por alimentos, a gente vai ver também, em muitos casos, o acometimento do ouvido. Então, um dos principais sinais clínicos que a gente vê é o eritema, né? Então a pele começa a inflamar e muitas vezes a gente não vê, gente, infecção, a gente não vê otorreia. E às vezes o pessoal fala, mas isso aqui não é otite. Otite o que significa? Né? Se a gente for desmembrar a palavra. Ite é uma inflamação, oto vem de ouvido. Então é uma inflamação de ouvido. Se o ouvido estiver inflamado é otite. O que pode ou não ocorrer é a infecção, certo? Então isso que a gente tem que ter bastante cuidado. Aqui sim, é um quadro de otite, onde o ouvido está inflamado, mas ele não está infeccionado, certo? Então aqui a gente vai ter que olhar mais para esse ouvido como pele do que como órgão sensitivo, certo? Aqui não, aqui a gente já vê, além do quadro inflamatório, a gente vê uma otorreia ceruminosa, né, de cor escura, amarronada, provavelmente aqui deva ter malacesiose. Hiperpigmentação e hiperqueratose, que a gente chama de liquenificação, é muito visto também com um quadro mais crônico, quando a resposta, o TH1, ele tenta buscar o seu papel, né? Por quê? Porque ele está diminuído no quadro agudo, porque o TH2 está ocupando o papel que era para ser dele. Então, na fase crônica, o TH1 ele tenta chegar e dizer, ó, vim buscar o que é meu. Só que quando ele chega, quando ele aumenta na fase crônica, ele começa a provocar, né, um quadro mais de inflamação mais severa, de reatividade cutânea. O linfócito TH22, que também está diminuído na fase aguda, na fase crônica ele começa a engrossar a pele, e aí pode acontecer então um quadro, né, de hiperqueratose, de edemaciação, estenose parcial ou total, né? E a gente depois vai ter que pensar como que a gente vai tratar esse ouvido. Aqui é a mesma coisa. Escoriação e alopecia autoinduzida, né, são coisas que a gente não consegue muitas vezes controlar no cão. Se ele tivesse vontade de se coçar, ele pode se coçar até se mutilar. Então por isso que a gente tem que controlar muito, né, esse prurido, esse paciente. E quanto mais ele vai coçar, mais, né, esse ouvido vai piorar. Então esses são os aspectos clínicos principais, né? Lógico que eu não mostrei de toda a pele em geral, o foco aqui é o ouvido, mas são os principais aspectos clínicos que inclusive são discriminados no CADESE, que é nosso índice que a gente afere grau de severidade de dermatite atópica em cães. Então aqui no CADESE a gente vai ver as principais alterações, eritema, liquenificação, né, que é hiperqueratose mais hiperpigmentação, alopecia autoinduzida e escoriação, né, em 20 áreas corporais, segundo o CADESE número 4. Então a gente pode ir dando notas para cada uma dessas áreas e depois ter um score clínico total final. Então vamos abordar com vocês agora sobre diagnóstico de otopatias em cães com otite alérgica. Como o Rafael já explanou muito bem, a principal causa de otite crônica persistente ou otite crônica recorrente
em cães é a dermatite atópica. Então, 73% dos cães que têm otite de repetição, de caráter persistente ou recorrente, eles têm dermatite atópica. E como o Rafael também já abordou, né, a dermatite atópica acaba sendo uma doença inflamatória, crônica, pluritogênica, em que essa pele não funciona enquanto barreira, né, e essa pele é uma pele hiperreativa, que pode reagir tanto a alérgenos ambientais, alérgenos alimentares, bem como a alérgenos microbianos. Também a dermatite atópica é uma pele mais susceptível a reações de contato irritante. Do ponto de vista diagnóstico, como é que a gente evolui a otite desses cães? Então, é muito importante a gente fazer uma anamnese completa, né? Que essa anamnese conste o tempo de evolução da otite, se ela tem caráter persistente ou recorrente, né? Se junto com o processo de otite, o paciente apresenta prurido, se ele apresenta meneios de cabeça, como é que está, se ele tem alguma dificuldade de audição, que embora isso seja empírico, mas é uma pergunta que deve ser feita ao proprietário. A gente também pergunta se o animal tem algum tipo de inclinação de cabeça, de andar em círculo, desequilíbrio, se ele tem facilidade em aprender, mastigar e deglutir alimentos, se ele tem otalgia. Então tudo isso deve ser perguntado junto ao proprietário. Também deve ser bem argumentado junto ao proprietário as terapias que já foram feitas, as terapias pregressas. Então, qual terapia pregressa foi feita, como ela foi feita, por quanto tempo foi feito, isso tudo deve ser bem investigado. A gente também não deve esquecer de investigar aspectos, se junto com o quadro de otopatias o paciente apresenta quadro dermatológico. Que a gente sabe que geralmente a causa primária da otite está relacionada a dermatopatias. E aspectos de anamnese fisiológica devem ser bem arguidos. Então, perguntar aonde esse animal vive, se ele tem coabitação, né, se algum animal que coabita com ele também tem sintomas de otite, do que esse animal se alimenta, se ele tem exposição à área interna e externa do domicílio, se ele toma banho regularmente, se esse banho é feito em ambiente domiciliar ou é feito em pet shops, se é feita algum tipo de manipulação cosmética da orelha desse cão. Então isso tudo deve ser muito bem arguido junto ao proprietário. Na sequência, a gente deve fazer um exame clínico completo. Então uma boa inspeção direta dos pavilhões auriculares e dos condutos auditivos. Então a gente deve avaliar a porção externa do pavilhão auricular, a porção interna também dos pavilhões auriculares. A gente deve procurar observar, como o Rafael mostrou para vocês, observar se tem edema, se tem eritema, se tem algum quadro eritêmato descamativo nos pavilhões auriculares, procurar ver se essa otite é uni ou ela é bilateral. Geralmente as otites alérgicas, elas têm um caráter mais bilateral. É importante a gente também caracterizar o tipo de exudato, né, se a otorreia, se o exudato ele tem um aspecto ceruminoso, ele tem um aspecto purulento, ou mesmo misto, um aspecto eczemato-ceruminoso. É importante durante o exame clínico de vocês também a gente procurar perceber sinais clínicos de otite crônica. Então, avaliar se esse paciente já tem alterações patológicas crônicas que podem estar associadas aí com otite crônica persistente ou de repetição. Então, avaliar se esse paciente tem hiperplasia epitelial, se tem excesso de dobras cutâneas, observa o grau de hiperplasia epitelial e avaliar também se já tem uma estenose de conduto. Se a estenose de conduto vertical ela é parcial ou se ela já é total, como aqui no presente caso. Então, além de avaliar o pavilhão auricular e avaliar a presença de alterações patológicas crônicas nessa orelha, é muito importante também a gente palpar os condutos auditivos. Palpar o conduto vertical, palpar o conduto horizontal, procurar ver se há otalgia, né? Procurar ver se tem algum indício aí de fibrose ou calcificação dos condutos. É bom avaliar esse paciente, a gente palpar a região da bula timpânica para saber se esse paciente tem algum sinal de dor na região. A gente abrir e fechar a boca do cão para saber se existe alguma dificuldade também de mastigação, ou mesmo dor, a movimentação da articulação temporomandibular, que pode nos sugerir otite média. Né? Avaliar se esse paciente tem sinais importantes de inclinação de cabeça e se ele tem até assimetria da face. Se esse paciente tem algum sinal de pitose palpebral ou mesmo pitose além de palpebral labial,
que isso tudo pode nos sugerir que esse paciente pode ter alguma neuropatia facial periférica. E isso pode também estar associado à otite média. Então a gente sabe que a otite alérgica ela é muito mais comum ser externa, né, bilateral. Entretanto, quando a otite alérgica ela tende à cronificação e tende a ter um comportamento mais persistente, então geralmente 50% ou mais desses pacientes eles têm, além da otite externa, otite média associada. Então, após uma boa inspeção direta dos pavilhões auriculares e dos condutos e até a avaliação da face desse paciente, é importante a gente também fazer uma avaliação da pele. Esses pacientes com dermatite atópica, além de ter alteração na orelha externa e talvez orelha média, eles também costumam ter inflamação nos interdígitos, inflamação na região abdômen inguinal, na região axilar. Então é muito comum eritema tegumentar nesses animais. Após um bom exame clínico, a gente passa realmente para uma inspeção direta. A inspeção direta ela se inicia com a otoscopia. Em otoscopia, logicamente, com otoscópios veterinários e apropriados para se avaliar a orelha dos cães. Então, quando a gente faz a otoscopia, a gente procura avaliar realmente o que é o conduto vertical, procura avaliar o conduto horizontal, e procura ver a integridade da membrana timpânica, do tímpano. Também a gente avalia a presença, o perfil do exudato. Se o exudato ele é ceriminoso, eczema do ceruminoso ou ele é purulento. Também a gente procura avaliar a integridade do epitélio, ver se nós temos erosão, se nós temos úlcera, né, no epitélio. Então observe aqui a presença de exudato purulento associado a um quadro erodocerativo do conduto vertical, que está evoluindo para o conduto horizontal. Então, após essa avaliação otoscópica, né, da integridade, após a avaliação otoscópica do conduto vertical e do horizontal, a gente tenta visualizar a membrana timpânica para poder inferir se esse paciente tem otite externa ou se já tem também otite média. Também é importante, a avaliação otoscópica é muito importante no intuito de a gente avaliar, além do exudato e da integridade epitelial, avaliar o grau de estenose, avaliar se há proliferações epiteliais que são obstrutivas na região dos condutos, bem como se há algum tipo de corpo estranho. Após uma boa avaliação otoscópica, é sempre importante a gente também a gente fazer uma colheita do cerume do paciente. Esse material todo é acondicionado em lâmina, homogeneizado com óleo mineral e feita uma observação microscópica direta. Então, essa avaliação parasitológica do cerume é muito importante para que a gente possa descartar a presença de Otodex quinotes ou mesmo a presença de Demodex canis ou Demodex injai. Então, avaliar se o paciente tem algum tipo de otocaríase, né, ou por Otodex ou por Demodex, né, nesses pacientes. Isso é fundamental. Todo paciente com otite deve ter o que nós devemos fazer uma avaliação parasitológica do cerume, para se descartar a possibilidade de otocaríase. Também é muito importante, após a avaliação da otite, da otoscopia, a gente avaliar se esse paciente tem algum tipo de infecção secundária. A gente sabe que as otites, elas podem ter várias causas primárias, como as alergias, os distúrbios seborreicos, as dermatopatias autoimunes, mesmo os processos proliferativos neoplásicos. A infecção, geralmente, ela tem caráter secundário. É importante a gente avaliar se a orelha, né, externa ou média ela está infectada. Para avaliar a possibilidade da infecção nos pavilhões auriculares e condutos, um excelente exame é o exame citopatológico. Então, às vezes com swab ou mesmo com um cotonete, a gente fricciona lentamente esse swab contra o epitélio dos condutos vertical e horizontal. Esse material apreendido, ele também é acondicionado em lâmina, depois ele é corado com corantes hematológicos rápidos. Após a coloração, essa lâmina pode ser vista e a gente tem que tentar inferir se há presença ou não de infecção. Então, a presença de cocos ou diplococos pode nos sugerir a infecção por estafilococos. Geralmente, cocos em cadeia pode nos sugerir até infecções por streptococcus.
Às vezes a gente faz a citologia e a gente observa a presença de bastões, o que pode fazer com que nós desconfiemos de infecções por bactérias gram-negativas, né, como a Escherichia coli, Proteus, Klebsiella ou Pseudomonas. Às vezes, na avaliação citológica dos condutos auditivos, a gente pode ver a presença de leveduras. A levedura que mais comumente está associada com infecção secundária em cães com otite é a Malassezia pachydermatis. Em pacientes com otite crônica, principalmente aquela otite crônica persistente, pacientes que já foram submetidos a várias terapias antimicrobianas, então esses pacientes às vezes é interessante que seja feito cultura e antibiograma, no intuito principalmente de você avaliar, né, o agente infeccioso envolvido no processo, para que a gente possa depois tentar escolher uma terapia antimicrobiana mais direcionada contra aquele agente. Geralmente as culturas em antibiogramas, a cultura ela é mais feita em agar-sangue para tentar se evidenciar as bactérias gram-positivas e agar-MECONC para se identificar as bactérias gram-negativas. E uma pesquisa recentemente desenvolvida na Pontifícia, na PUC, de 192 colônias isoladas de cães com otite crônica, a gente observou que 109 dessas colônias tinham bactérias com comportamento multiresistente. Então a gente observa que realmente as otites, quando elas tendem à cronicidade e à persistência, e elas já foram submetidas, os pacientes, os animais já foram submetidos a várias terapias antimicrobianas pregressas, então realmente existe uma tendência maior de se instalar quadros de resistência e multiresistência, de infecções de comportamento resistente ou multiresistente. Nesse projeto, essa pesquisa desenvolvida na PUC, de 192 culturas realizadas, colônias isoladas, os agentes mais isolados foram o Staphylococcus pseudointermédios e áureos, e entre os gram-negativos, o Proteus, a Escherichia coli e a Pseudomonas aeruginosa. Também nesse projeto a gente observou que, diante de otites crônicas, quando a gente isolava bactérias gram-negativas, realmente a tendência para a resistência era muito maior em bactérias com micromorfologia bacilar do que em bactérias com micromorfologia coccoide. Quando isolamos o Staphylococcus mais isolado foi o quê? Foi o Pseudointermédios. Entretanto, quando nós isolamos o Staphylococcus aureus, nós observamos que este tinha mais tendência a ter comportamento resistente ou multiresistente. Já entre os gram-negativos, o que nós observamos? Geralmente, as otites, quando elas tinham caráter obstrutivo, elas desenvolviam infecções secundárias por bactérias gram-negativas. Então, geralmente, as otites alérgicas, elas têm uma infecção secundária mais comumente relacionada à infecção estafilocócica ou por leveduras como Malassezia. Mas quando essas otites alérgicas elas tendem à cronificação, à estenose e obstrução dos condutos, aí sim começa a aparecer as bactérias negativas, né? Principalmente quando nós temos aqueles quadros mais proliferativos, epiteliais, obstrutivos. Entre as bactérias gram-negativas, a que mais a gente isolou foi o Proteus, em segundo lugar a Escherichia coli e depois a Pseudomonas. Mas o Proteus foi a que mais teve caráter de resistência. Então, diante da avaliação médica dos pacientes com otite alérgica, a gente tem que sempre responder isso. A gente tem que avaliar esse paciente, ver se a otite é uni ou bilateral. A gente tem que avaliar o perfil do exudato presente nessas otites. A gente tem que avaliar se o grau de cronicidade e de estenose dos condutos, né? A gente tem que sempre avaliar se tem componente parasitário ou principalmente componente infeccioso secundário. E uma resposta importante a ser respondida é se esse paciente com otite crônica, a otite dele é só externa ou ela é média, é externa e média. Então, a avaliação otoscópica, às vezes, ela já é suficiente para a gente tentar identificar se a otite ela é externa ou ela é externa e média. Entretanto, às vezes, em quadros muito crônicos, onde a gente já tem muito exudato, já tem uma estenose parcial de condutos, às vezes é interessante fazer uma endoscopia ótica.
A endoscopia ótica ela é interessante no intuito que a gente consegue lavar os condutos auditivos. Então, durante o procedimento endoscópico, a gente consegue submeter esse paciente a uma lavagem dos condutos vertical e horizontal, removendo o excesso de quê? O excesso de exudato, o excesso de crostas, removendo resíduos cosméticos e permitindo a melhor visualização dos condutos auditivos da membrana timpânica. Então, na avaliação após a lavagem, a gente pode tentar visualizar como é que está a membrana timpânica. Se a membrana timpânica ela tá íntegra, ela está translúcida, ou se ela está rompida, o que já pode nos sugerir que esse paciente também tem otite o quê? Otite externa e média. Geralmente o paciente, quando ele tem otite média junto com otite externa, ele tem a presença de um exudato muito mucoide. Então aquele exudato, geralmente um exudato mucopurulento, já que a inflamação da orelha média geralmente era associada a um quadro hipersecretório. Então observe, às vezes você pode ter acúmulo de pus dentro da bolha timpânica, né, que pode nos sugerir um empiema de bula, né, e pode nos sugerir realmente uma otite média grave. A avaliação da endoscopia ótica ela é bem interessante no intuito que permite você lavar os condutos auditivos vertical e horizontal, permite a gente identificar realmente se o paciente tem algum tipo se a otite é externa ou média, junto, ou otite média contígua. Também essa avaliação da endoscopia ótica é interessante no intuito de a gente avaliar a presença de projeções polipóides epiteliais que podem causar estenose dos condutos. As projeções polipóides, às vezes, elas podem ser associadas a processos inflamatórios crônicos, ou em alguns casos elas podem ser até proliferativas neoplásicas. Então a endoscopia ótica nos ajuda também a que a gente faça o quê? Que a gente faça a colheita de fragmentos, né? Que a gente, por via pinças específicas, essa pinça jacaré, a gente possa pegar fragmento, e esse fragmento, a partir do epitélio, ser o quê? Ser colocado em lâmina, ser feito um exame citológico, né? E ser feito aí um exame dermatohistopatológico. Então, às vezes, na avaliação fibroscópica, o que a gente observa? Então, às vezes, na avaliação fibroscópica, né, então a gente observa a presença de quê? A presença de nódulos, né, a presença de tumores dentro dos condutos, o que requer que seja feita uma biópsia e uma avaliação dermatopatológica para que a gente possa realmente ver a presença de neoplasias associadas a processos inflamatórios crônicos em condutos auditivos. Então a gente sabe que para avaliar os condutos auditivos, avaliar a membrana timpânica, né, é interessante a endoscopia ótica, é interessante a otoscopia e a endoscopia ótica, para a gente ver a luz dos condutos auditivos, ver a integridade da membrana timpânica, ver o perfil do exudato, ver se tem processos proliferativos epiteliais e ou neoplásicos dentro do conduto, ou mesmo corpo estranho. Mas para a gente avaliar a bula timpânica, o ideal é que seja feita avaliações de imagem. A avaliação radiográfica ela pode não ser útil para a gente poder avaliar a bolha timpânica, ver se tem algum sinal de alguma imagem sugestiva de empiema, de bula, ou mesmo de osteólise, mas o melhor exame para a gente avaliar a bolha timpânica é o exame tomográfico. O exame tomográfico permite a gente avaliar realmente o quê? A parede do conduto vertical, a parede do conduto horizontal, ver o grau de estenose dos condutos, ver a presença de fibrose ou calcificação nesses condutos, ver se tem o que ver conteúdo nos condutos auditivos, né? Ver se esses condutos estão ocluídos por algum tipo de ou por exudato ou mesmo por quadros proliferativos, né? E também é interessante para a gente poder ver a avaliação tomográfica da face nos permite a gente avaliar como é que está a parede da bolha timpânica, bem como a cavidade timpânica. Então, após essa avaliação diagnóstica completa, a gente o quê? A gente tem que responder algumas perguntas. A gente tem que quando nós acabamos a anamnese, a inspeção direta e a inspeção indireta dos condutos, né, a gente tem o quê? A gente tem que responder se esse paciente tem otite externa ou média, né, se essa otite é uni ou bilateral,
né? Se essa otite é aguda ou crônica, né? Se existe um componente parasitário nessa otite, né? Se essa otite está infectada, né? Por corpos e ou bastão, ou tem malacésia, né? E a gente tem que também, a partir do nosso anamnese, exame clínico do paciente, tentar inferir qual é a causa primária da otite, né? Se o paciente pode ter uma otite bilateral de origem alérgica, disqueratótica, seborreica, né? Se a otite pode ter um componente aí, autoimune, né? Ou mesmo em otites crônicas unilaterais, a gente vai ver a possibilidade das otites de origem proliferativa neoplásica. Então, após essa avaliação diagnóstica completa, a gente realmente pode planejar um controle medicamentoso da otite. Então, vamos agora fazer um debate sobre controle medicamentoso da otite externa de origem alérgica em cães. Então, como já foi abordado por mim, pelo Rafael, a gente sabe que a maior parte dos cães com otite crônica persistente ou crônica intermitente e bilateral, eles são acometidos de dermatite atópica. Então, alguns desses cães, quando a gente vai avaliar, a gente percebe que eles têm eritema bilateral em pavilhões auriculares e condutos auditivos, né? Quando o quadro é muito crônico, já pode ter presença de hiperplasia epitelial, excesso de dobras cutâneas, estenose do conduto e às vezes um exudato, que pode ter um caráter purulento ou eczema do ceruminoso ou ceruminoso, de acordo com o perfil inflamatório crônico e de acordo também com o agente infeccioso envolvido no processo. Então vamos começar nosso debate a partir daí, né? A partir desse perfil de sinais clínicos associados à otite alérgica em cães. Então, acho que o primeiro passo importante, né, Rafa, no tratamento da otite externa crônica ou otite externa e média crônica em cães com doença alérgica, né, principalmente dermatite atópica, eu acho que é a orientação ao proprietário, né? Eu acho que quem vai tratar esse paciente é o proprietário, né? Então, o proprietário que vai ter que fazer aplicações de medicamentos tanto em pavilhão auricular como nos condutos, né? É o proprietário que vai ter que acompanhar no dia a dia como é que está a evolução desse animal, né? O proprietário que depois vai ter que nos procurar para que a gente possa acompanhar também esse paciente de maneira regular. Então, essa adesão ao proprietário é muito importante, né? E acho que isso é um ponto-chave para iniciar realmente a terapia da otite, né? O que você acha, Rafa, desse aspecto? Não, perfeita colocação, Marconi. Olha, concordo em gênero, número e grau contigo. E o que eu escuto muito dos meus clientes é a dificuldade que eles têm em fazer o tratamento, né? Então, muitos cães, eles não gostam, né, de ser contidos, de fazer um tratamento de limpeza ou de colocação de produtos dentro do ouvido de uma forma muito repetida, né? Então, muitas vezes, tem alguns clientes que declinam, eles não conseguem fazer direito o tratamento, e a gente, em dermatologia, otologia, enfim, a gente depende muito do nosso cliente. Porque tem alguns casos que às vezes a gente requer alguma internação para poder fazer o tratamento em animais que muitas vezes a gente não consegue, o tutor não consegue realizar em casa. Mas a gente, na maioria dos casos, são os nossos clientes que fazem o tratamento. E obviamente que o sucesso, né, depende disso, depende dele realizar. E outra coisa também, Marconi, que eu acho que é muito importante dentro desse comentário que a gente vai ter previamente com eles, é a questão, principalmente do quadro de otite alérgica, que a doença otológica, seja o quadro inflamatório, seja o quadro infeccioso, ele pode retornar. Então esse cuidado que ele vai ter que fazer muitas vezes de fazer uma manutenção, né, seja com tratamento otológico ou seja um tratamento sistêmico, né, que são enfermidades muitas vezes que não requer cura. A gente não consegue curar, né, uma otite alérgica, e sim controlar. Então, eu acho que tocaste assim, para início num ponto que é crucial mesmo, porque se a gente não tiver adesão desse tutor, né, a gente não consegue ter boa resposta terapêutica. Eu acho que esse ponto é importante, né? Perfeito, Rafa, concordo com você. Acho que um ponto importante é orientar, educar o cliente, que as otites alérgicas realmente elas não têm cura, só controle, em que uma coisa é você limpar a orelha, controlar a infecção,
e controlar a inflamação, né? E outra coisa é você manter esse pavilhão auricular e esses condutos sem recorrência do processo. Então, para isso, é interessante realmente o uso regular de medicações tópicas e ou sistêmicas para controle da alergia, né? Para controle da doença alérgica primária, né? Acho que esse é o... E é importante a gente tentar prescrever uma medicação realmente que o cliente ele tem uma adesão, né? Ele consiga... Não adianta a gente prescrever medicações que o cliente não consiga executar, né? Então é importante que a gente prescreva medicações que o cliente consiga fazer e consiga acompanhar, né? E consiga realmente dar sequência na terapia otológica desses animais, né? Então eu acho que isso é fundamental. E uma coisa que eu sempre educo também, Rafa, os clientes, é que se você está tratando e está tendo piora do processo, já para e nos procura, né? Que pode estar acontecendo de repente o quê? Uma dermatite de contato irritante com o produto que foi utilizado, ou o cliente não está fazendo direito, né? Ou às vezes aquela medicação que a gente está usando não tá sendo eficaz e o processo infeccioso secundário continua perpetuando a otite, né? Então acho que são momentos que a gente tem que... Eu sempre marco retornos periódicos dos pacientes com otite, mas eu sempre explico ao cliente que, mediante a não melhora, nos procure, né? Ou piora, né? Nos procure. Agora, o início da terapia também, Rafa, acho que o início da terapia envolve, a gente tem que sempre julgar a necessidade de... A gente começa a terapia tendo que limpar, né, aquela pavilhão auricular e os condutos, né? Porque às vezes tem muita crosta, muito exudato, oclusão do conduto com exudato, então a gente tem que olhar e julgar se é necessário fazer uma limpeza ou necessário, às vezes, anestesiar o paciente e fazer uma lavagem, né? Como é que você procede assim, Rafa? Como é que você procede nesses quadros? Não, super bem colocado. Porque se a gente tiver com uma otorreia ceraminosa ou purulenta, e a gente não limpar esse ouvido, simplesmente introduzir a medicação otológica, o sucesso realmente ele vai diminuir, né? Aquela chance de eficácia. Então, muitas vezes a gente vai ter que ter uma conversa, né, bem franca com o cliente, ver como é que ele também consegue, se ele tem essa chegada boa no seu animal, se o animal ele é permissível, né, a essa contenção e essa colocação de limpadores auriculares, de serominolíticos, para que ele consiga realmente fazer nesse primeiro momento uma limpeza antes de começar o tratamento. Se ele realmente, muitas vezes, ele não consegue isso, ou a gente está diante de alguns quadros de concreção de cerume ou quadros de otorreia purulenta, então muitas vezes a gente já conversa com ele nessa tentativa de sedação e a lavagem auricular, né, no ambulatório, né? E aí eu até acredito, assim, acho que a gente acaba lavando um pouco a orelha, assim, comparado na medicina, né? Eu acho que a gente precisa lavar mais, a lavagem ela te ajuda muito. E muitas vezes o tutor em casa ele também talvez ele não consiga fazer uma limpeza tão adequada com o uso de limpadores auriculares como talvez a gente consiga lá na lavagem. Mas é fundamental. Primeiro a gente tem que preparar esse terreno, vamos dizer assim, né? Limpar o terreno para fazer com que depois, né, esse produto ele consiga agir. E por isso que hoje, né, Marconi, graças a Deus que hoje a gente tem alternativas terapêuticas, ferramentas terapêuticas com produtos otológicos de depósito que nos permite fazer com que o tutor ele consiga ter mais adesão, né? Então eu acho que isso é fundamental, é louvável, né, que hoje, né, a indústria fez para facilitar não só a vida nossa como prescritores, mas principalmente do consumidor final, né, do tutor, em que ele vai ter que fazer muitas vezes repetidamente esse tratamento, muitas vezes não vai conseguir fazer por dor do paciente, enfim. E outra questão que tu tocaste, que eu acho que é muito importante, é aquela questão às vezes que pode ocorrer piora. E a gente sabe que nesse momento da limpeza auricular, muitas vezes o tutor a gente orienta, né, tem que comprar o limpador auricular X, aí ele chega numa pet shop, aí não tem, aí, sei lá, às vezes oferece para ele um outro, aí ele compra um outro, e aí muitas vezes são seronolíticos de base ácida, e o animal está com otite alérgica, e o ouvido está inflamado, é demasiado, e ele vai colocar aquela substância ácida em contato com o ouvido, e muitas vezes aquilo, na tentativa de melhorar, pode piorar e causar uma reação farmacodérmica tópica.
E aí muitas vezes o tutor na cabeça dele pensa o seguinte, pô, eu estou usando uma vez ao dia, está piorando. Ah, eu vou usar 2, 3 vezes ao dia. Aí vai piorar ainda mais. Ah, então eu vou usar mais vezes. Né? Então, na verdade, é aquele ciclo que acaba sendo vicioso, uma tentativa de melhorar, mas acaba piorando ainda mais. Não é porque ele está fazendo uma vez só que está piorando, né? Porque, na verdade, ele está colocando um produto de forma não adequada. Então, é tudo como tu falaste no início, né? A orientação, ela é papel fundamental nesse início. Perfeito, Rafael. Acho que eu concordo em gênero, número e grau em tudo que o Rafael comentou. Acho que assim, realmente existem casos em que o exudato é mais discreto, que isso permite uma limpeza até mesmo ambulatorial ou doméstica. Mas casos mais graves, realmente a lavagem eu acho interessante, né? A lavagem e anestesiar o animal para lavar os condutos vertical e horizontal, acaba que a gente, além de você fazer uma boa remoção de crostas, exudatos, de agentes microbianos e até resíduos cosméticos, você permite uma boa avaliação desse conduto após a lavagem. Né? De repente até procedimentos como endoscopia ótica podem ser prescritos, podem ser indicados, né, logo após a lavagem. Então acho que a gente realmente pode lavar mais o orelha de alguns cães, né, para que a gente possa ter uma noção diagnóstica melhor. Né? Agora, indo ainda por esse caminho, Rafa, assim, a gente, após fazer então uma limpeza ou lavagem dos condutos, a gente tem que iniciar um protocolo terapêutico, né? Então, geralmente a gente faz limpeza ou lavagem, né? A limpeza, geralmente 2, 3 dias, depois a gente começa a fazer uma lavagem, depois de fazer uma limpeza 2, 3 dias, a gente começa a fazer um controle, né, do quadro inflamatório e infeccioso dos condutos auditivos e pavilhões auriculares desses cães alérgicos. Então, assim, geralmente a terapia antimicrobiana, eu me guio muito pela citologia, Rafa. Então, a partir da citologia, então eu vejo a micromorfologia da bactéria envolvida, né, e a partir daí eu procuro selecionar qual antimicrobiano eu escolho para iniciar o protocolo terapêutico, né. Como é que você faz, Rafa? Como é que você guia a sua terapia inicial? Acho que está perfeito, Marconi. Eu acho que a citologia ele é um exame rápido, fácil. Né? Muitas vezes a gente pode executar isso no nosso próprio consultório, né? Isso traz uma agilidade ao processo. Então, na presença de cocos, né, a gente vai ter uma determinação, a gente vai ter a escolha de determinados produtos. Na presença de bacilos, daí a gente pode pensar em produtos que atinjam mais, né, bactérias gram-negativas. No caso de malacesiose, né, então também a gente pode direcionar a nossa terapêutica, né, com bons produtos antifúngicos. Mas realmente, eu acho que essa guia citológica, eu acho que o exame citológico ele é o exame mais, vamos dizer assim, talvez de mais rotina que nós vamos ter no nosso atendimento. Porque a gente sabe que, na maioria dos casos que a gente atende, os quadros são de otite externa, né? Claro que existem os quadros de otite média também, por isso que a questão da lavagem, né, como a gente falou, acho que é muito interessante, que depois da lavagem muitas vezes a gente consegue ver, né, a integridade ou não da membrana timpânica, e aí claro que a escolha desses produtos, né, esses antimicrobianos, né, a gente vai ter que pensar se esses produtos eles podem ter algum poder de autotoxicidade para a gente conseguir elencar quais produtos eles vão realmente dar um melhor resultado de acordo com esse exame citológico, tá perfeito. Eu também costumo fazer igual, Rafa. Assim, eu acho que quando eu faço citologia e eu vejo cocos, diplococos, que me sugere infecção estafilocócica, assim, acho que algumas opções que nós temos, a gente tem opções, às vezes, de aminoglicosídeos, né, como neomicina, gentamicina. Logicamente, esses produtos eles devem ser utilizados somente em animais com otite externa. Aqueles animais que eu não tenho muita certeza como é que está a orelha média, eu já evito. Né? Agora, a neomicina eu não gosto muito de pacientes alérgicos, de usar em pacientes alérgicos, porque eu acho que ela causa muito contato irritante. Já a gentamicina e a tobramicina são medicações que eu utilizo para combater infecções por cocos, né, em alguns pacientes, né, mas eu tenho visto já, como a gente pega muito pacientes com otite crônica, eu tenho visto já um certo grau de resistência a esses aminoglicosídeos. Né? O que você acha do florfenicol, Rafa?
quando você tem micromorfologia cocóide? Não, acho que é uma excelente escolha, né? Porque é um produto de amplo, é um princípio ativo de amplo espectro, né? Em que a gente vai conseguir, na maioria das vezes, conseguir resolver a maioria desses problemas, desses casos, né? E não só, né, para esses quadros também de infecção estafilocócica, mas muitas vezes também por infecção gram-negativa, né? Então, sem dúvida, eu acho que é uma excelente escolha, né? E outra coisa que é importante falar, né, quando a gente utiliza, né, esses antimicrobianos, né, que a concentração inibitória mínima, né, necessária de algum antimicrobiano para matar o estafilococcus, né, o principal que a gente acaba vendo, que é o pseudointermédios, né, é muito baixa referente à quantidade do produto otológico, né, que a gente está usando, principalmente quando a gente fala do florfenicol, né. Então eu gostaria até, inclusive, de aproveitar e mostrar uma imagem para vocês, né, de um artigo que mostra exatamente isso, né. Então, uma das grandes vantagens da terapia tópica, comparada muitas vezes à terapia sistêmica, que a gente pode extrapolar a quantidade de produtos, né, o que não daria para fazer sistemicamente, que poderiam dar muitos para-efeitos, mas com a terapia tópica aumentando muito a concentração, né, muitas vezes a gente nem requer o cultivo antibiograma, porque passa muito a mais da concentração inibitória mínima responsável para matar aquele micro-organismo. Então, pessoal, esse aqui é um artigo que eu estou aqui compartilhando com vocês, né, do Dr. Tim Nuttall, né, que é uma das referências em dermatologia veterinária. Ele fala sobre concentrações de terbinafina e florfenicol no canal aditivo, né, de cães, mostrando que excedem as concentrações inibitórias mínimas, né, quando se utiliza o tratamento com ozúnia. O ozúnia é uma medicação à base de terbinafina, florfenicol e betametazona. Então vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. O que a gente vê nesse gráfico, né? A linha contínua em azul é a do florfenicol, tá? Então aqui em cima a gente consegue ver essa linha contínua azul, certo? A linha contínua vermelha é da terbinafina, do antifúngico. Tá aqui, ela aqui em cima. A linha pontilhada em azul é do Staphylococcus pseudointermédios e a linha pontilhada em vermelha é da Malassezia pachydermatis, mostrando as suas concentrações inibitórias mínimas, certo? Concentração inibitória mínima, né, de um antimicrobiano para conseguir resolver o problema, para conseguir matá-los. Então notem, gente, que a concentração inibitória mínima da Malassezia, ela é bem baixa, e também do Staphylococcus pseudointermédios, comparada à quantidade de medicação que vai ser colocada, né, no conduto ativo desses cães. Então provavelmente nessa infecção, né, seja por Staphylo ou seja por Malassezia, que nós estávamos comentando, né, com o uso desse produto aqui, essa infecção ela vai ceder, né, vai ter uma remissão completa, porque praticamente 1000 vezes mais a concentração de medicação que vai ter comparado à concentração inibitória mínima necessária para matar esses micro-organismos, né. Então, perfeito, Rafa. Eu acho que assim, acho que a gente tem, acho que como a concentração realmente dos antimicrobianos, né, quando a gente faz uso otológico, eles têm realmente uma concentração muito maior do que o que é observado no plasma. Então, realmente, isso permite que a gente utilize essas medicações baseado realmente no nosso exame citológico, baseado na micromorfologia do agente microbiano envolvido, né? O florfenicol, realmente, ele é um derivado do clorofenicol. A vantagem é que os agentes infecciosos têm menos perfil de resistência ao florfenicol, né, do que ocorre com o clorofenicol. E o florfenicol, ele não tem aqueles efeitos colaterais, né, que ocorrem com o clorofenicol, né, que são até mesmo associados em humanos a processos de discrasia sanguínea ou até anemia regenerativa. Isso a gente não observa com o florfenicol e muito menos com o seu uso otológico, com o seu uso tópico, né. E eu tenho visto, Rafa, assim, como você comentou, realmente o florfenicol ele tem uma eficácia contra estafilococcus, streptococcus, e eu tenho visto alguns casos realmente também de eficácia do florfenicol aí diante infecções por Escherichia coli, por Proteus também. Então acho que ele tem um perfil também de eficácia às vezes contra algumas bactérias gram-negativas, né, além das gram-positivas.
né? Ah, logicamente, eu procuro usar flofenicol muito em situações onde o paciente tem otite externa, né? Eu não utilizo em situações onde tem otite média. Agora, em relação, Rafa, quando o agente, a morfologia microbiana ela é muito gram-negativa, é bastão, ou seja, o que sugere infecções por gram-negativos, realmente, assim, as quinolonas, elas nos trazem bastante respaldo para a utilização nesses quadros. Mas eu acho que o flofenicol, ele também pode ajudar em algumas situações, né, que a gente pode considerar, né. Já em relação ao antifúngicos, Rafa, quando a gente faz citologia e acha malacésia, né, qual terapia antimicótica você mais costuma indicar dentro do seu cotidiano médico? Então, de um modo geral, né, na dermatologia, a gente acaba usando muito os azólicos, né? Então, se usa muito miconazol, clotrimazol, cetoconazol, né, medicações que têm esses princípios ativos. Mas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para a resistência aos azólicos, né, que é visto na veterinária. Até vou mostrar para vocês agora aqui um artigo. Bom, então, pessoal, esse aqui é o artigo que eu gostaria de compartilhar com vocês, publicado na Veterinary Microbiology em 2011, né, mostrando já a resistência de azólicos para isolados de cepas de Malassezia pachydermatis. Então foi o primeiro reporte, né, que foi a primeira descrição na literatura veterinária, né, sobre a resistência a azólicos, a cetoconazol e a itraconazol para cepas de Malassezia pachydermatis. Então, diante dessas circunstâncias, onde a gente vê já, desde 2011, resistência de azólicos a Malassezia pachydermatis, tá? Como, na maioria das vezes, a primeira escolha, né, de modo geral, pelos clínicos, pelos dermatólogos, né, para tratar uma otite fúngica, seja por Malassezia, às vezes até mesmo por Cândida, são os azólicos. Então, a ideia de medicações diferentes dos azólicos, como por exemplo a terbinafina, ela vem muito a calhar para a gente. Então, muitas vezes, quando a gente encontrar resistências, né, referente a tratamentos que a gente tenta tratar, o animal não melhora, então acho que é uma alternativa super válida de usar, né, a terbinafina como um auxílio terapêutico. Claro que, obviamente, que não só para esses casos refratários, né? A terbinafina ela vai agir, né, contra casos primários, né, secundários, mas também chama atenção para esses casos muitas vezes recalcitrantes, em que a gente pode tentar, ou até mesmo casos de não funcionamento, de falha terapêutica, então que a gente pode usar, pode ter uma recorrência para medicações que não são muitas, que têm outros tipos de classes de antifúngicos. Eu concordo, Rafa, perfeito. A terbinafina, acho que ela realmente tem uma eficácia boa contra dermatófitos, né, contra fungos dermatiáceos, contra fungos dimórficos e até mesmo contra várias leveduras, né? E entre as espécies de Malassezia, né, a espécie mais sensível à terbinafina realmente é a Malassezia pachydermatis, né? Em relação a Simpotialis, a Slough, ou mesmo em relação a Fufo, que são patógenos mais comuns dentro da dermatologia humana. Mas assim, a pachydermatis, que é a Malassezia que mais acomete, né, os cães, acho que ela tem um perfil importante de sensibilidade à terbinafina, né? E é um princípio ativo que pode realmente ser bastante utilizado, né? Agora, em relação à terapia, que junto com a terapia antimicrobiana, geralmente a gente faz também terapia anti-inflamatória, né? A gente utiliza corticoides. O corticoide é muito indicado para otite alérgica. Acho que o corticoide tem esse efeito anti-inflamatório, antipruriginoso, né? Além dele ser sebostático, ou seja, diminui a produção de cerume, né? Diminui a oclusão dos condutos auditivos. Eu acho que o corticoide também ele tem um efeito aí atrofogênico que nos ajuda a tirar a hiperplasia epitelial, a minimizar a estenose dos condutos, melhorar a aeração dos condutos, né? Então tem várias indicações, né, para você utilizar corticoides nas otites alérgicas, né? Qual o perfil de corticoide na alergia, Rafa, assim, qual o perfil de corticoide você costuma indicar, né, para utilização tópica otológica? Nossa, muito, muito bem colocado, Marconi, porque essa terapia com corticoide ela é fundamental na otite alérgica, né? Não só a tópica, porém também a sistêmica,
né? Porque a gente sabe que muitas das outras medicações não vão ter a mesma eficácia, né, da corticoterapia. Claro que a corticoterapia a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que existem corticoides, né, de mais longa ação, existem corticoides inclusive de depósito, que a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa utilização, né? A nível tópico, hoje, a gente tem um arsenal terapêutico muito bom, né? A gente tem medicações diversos princípios ativos de medicações que a gente pode utilizar. É claro que a gente, quando a gente está com um quadro severo de otite alérgica, em que o ouvido está edemaciado, está muito inflamado, a gente sempre tenta optar por corticoides de um pouco mais potência, né? Então, por exemplo, né, a betamethasona é um corticoide que ele não vai ser um corticoide assim vai deixar tanto resíduo, poder residual. Claro que em algumas medicações que existem, que deixam esse poder residual, isso até acaba sendo bom, né? Porque a gente não precisa colocar com muitas repetições, faz uma aplicação, repete, por exemplo, 2 semanas depois, né? Então isso é muito válido. Mas o corticoide, ele visa, né, dar esse caráter de recuperar a filagrina, né, como a gente estava falando, né, porque ele vai diminuir a inflamação, e essa inflamação vai baixar os níveis de filagrina. Baixando os níveis de filagrina, a gente tem menos lipídio. Tendo menos lipídio, a gente tem mais abertura do espaço transepidérmico, mais penetração desses micro-organismos que já estão se perpetuando. E além disso, quanto mais filagrina, mais corpo lamelar, mais peptídeo antimicrobiano, né, mais a gente ajuda a controlar a inflamação. Então a escolha do anti-inflamatório, esteroidal, ela é fundamental, né? E com relação, daí já entrando um pouco na parte sistêmica, né, eu acho que a gente acaba utilizando mais a prednisona ou prednisolona, né, para cães, que não tem muita diferença, né, assim como a gente vê para o felino, né, que são corticoides que têm uma ação de curta a média duração, né, em que não vai cursar muito com para-efeitos que a gente conhece muito, né, responsáveis pelos glicocorticoides, né, Marconi? E as medicações de depósito, Rafa? Assim, eu vejo que essas medicações que hoje a gente tem essa facilidade, né? Então, de gente com a terapia da otite, acaba que ela, às vezes, o uso regular de medicação, né, 1 ou 2 vezes ao dia, nos condutos e pavilhões auriculares, né, naquele cão com otite bilateral, ou seja, tem que usar nas 2 orelhas, né, e a gente faz isso geralmente o quê? Se a otite é externa, as otites alérgicas têm tendência à cronicidade, né, então acaba que às vezes tem que fazer isso por um período aí que vai de 6 até 8 semanas. Paciente com otite média, às vezes a terapia ela extrapola até 90 a 120 dias. Então, logicamente, o tempo de terapia é muito variável, você tem que acompanhar esse paciente de maneira regular para saber a hora de interromper. Mas, assim, acaba que isso acaba demandando do proprietário muito tempo, né? Tempo, capacidade de manuseio, né? E, às vezes, assim, não são todos os animais que aceitam, né? Alguns animais são refratários à terapia, se tornam agressivos, né? E impedem a real utilização de medicamentos. Então, acho que as medicações de depósito, elas vêm nesse aspecto, né, de nos ajudar como a gente utiliza em aplicação, no caso aí do Osurnia, você faz a aplicação 1 semana, e depois de 1 semana você repete, e aquilo lá faz o efeito perpetuado durante 30 dias, né? Então, você tem uma eficácia de terapia anti-inflamatória e antimicrobiana durante até 30 dias, né, após a utilização, 2 aplicações em intervalo de 1 semana. Então, assim, quais seria eu vejo essas terapias tópicas de depósito com muito benefício. Você tem experiência com o uso dessas terapias tópicas? O que você tem achado? Sobre o que o Marconi comentou, eu sou super adepto, ainda mais hoje, como a gente estava comentando no início, né, que as dificuldades, né, que o tutor tem em realizar a terapêutica, né, muitas vezes o animal não deixa, ele não consegue fazer a limpeza ou até mesmo a colocação do produto, ele faz uma vez, a segunda vez quando ele vem com o tubo, o cachorro já se manda, nunca mais ele busca esse cachorro. Então essa terapia de depósito foi um avanço que a gente teve, né, na dermatologia, otologia veterinária, graças à indústria que pensou nisso, né, pensou nessa praticidade.
Então imagine uma medicação que a gente aplica, repete uma semana depois, e isso tem uma ação, né, de 30 dias. Isso é fantástico, é fantástico. Então, hoje, na minha prática, eu sou muito adepto, né? Eu utilizo muito frequentemente esse tipo de terapêutica, e os tutores, eles voltam no consultório me agradecendo depois. Doutor, muito obrigado. Porque muitos deles já passaram por essa experiência de usar às vezes 2 vezes ao dia por 2, 3 semanas no tratamento. Então, quer dizer, né? E várias vezes, porque a gente sabe que na otite alérgica, né, a gente pega muitos pacientes com otite de repetição, infecção de repetição. Então, acho que isso esse tipo de terapêutica, né, essa nova modalidade terapêutica, realmente ela veio para ficar, né? Ainda mais nesse mundo que a gente anda vivendo hoje. Até tem um artigo da Chiara também, da Chiara Noli, colaboradores, publicado na Veterinary Dermatology, né? Também que ela mostra exatamente isso, né? Ela avaliou o bem-estar do animal e do proprietário, né? Mediante as utilizações otológicas, esses géis de depósito. E mostrou realmente, de além de eficácia no controle da inflamação e eficácia antimicrobiana, a qualidade de vida do proprietário, né? E do animal, que não é submetido frequentemente à manipulação, né? E o proprietário realmente que tinha essa facilidade do uso, até mesmo porque esse uso é mais feito, um uso, a aplicação dos produtos de depósito são ambulatoriais, são feitos pelo próprio médico veterinário, né? Então isso tudo ajuda realmente na adesão e no controle dessas otites que tem caráter crônico, recorrente ou persistente, né? Acho que o trabalho da Chiara foi bastante positivo nesse aspecto, de mostrar assim, a eficácia, a adesão e mostrar a melhoria na qualidade de vida do animal acometido e dos tutores que são envolvidos no processo, né? Acho que Não, realmente, Marconi, eu concordo muito contigo, né? A qualidade de vida é tudo, né? Não só do animal, mas do tutor também. E eu só gostaria, assim, para complementar e de repente finalizar aqui nosso debate, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, para ver o que tu acha, como é que tu tem conduzido teus pacientes dessa forma. Então, quer dizer, a gente atende um animal com otite alérgica, provavelmente um animal com dermatite atópica, né, ou até um animal com dermatite atópica, que vai ter também o alimento envolvido, enfim, né, a gente vai ter que fazer uma restrição dietética, talvez a gente vai ter que usar também a imunoterapia, se ele tiver, né, alergia para alérgenos ambientais, enfim. Então a gente sabe que hoje o arsenal terapêutico para a terapia proativa da dermatite atópica ele é bem extenso, né? E, como a gente bem falou aqui, né, muitos cães que têm dermatite atópica, que têm a reação alimentar, eles vão fazer otite alérgica, e muitos desses quadros de otite alérgica, né, vão ser quadros de infecção. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente comentou muito aqui como é que a gente vai fazer, né? A gente vai primeiramente limpar esse ouvido, seja no ambulatório com a lavagem, ou seja o tutor, né, com os limpadores cereminolíticos. A gente vai usar uma medicação, né, baseada nesses pontos que nós comentamos para tratar essa infecção, seja a infecção fúngica, a bacteriana, uma infecção mista. E aí depois, Marconi, o que tu tem usado para tentar minimizar, né, essa recorrência que o tutor sempre nos procura? Doutor, voltou a otite, né? Então, muitas vezes, a volta da otite está relacionada a não controle adequado, né, da terapia reativa da dermatite atópica. Então, o que tu tem usado na tua rotina, na tua prática? Excelente colocação. Rafael, acho que ele resumiu bem tudo aquilo que a gente abordou. Realmente, a gente tem que entender que as otites crônicas, bilaterais, persistentes ou recorrentes, elas têm origem alérgica, né? Além da terapia anti-inflamatória, antimicrobiana, né, é importante que a gente estabeleça o controle da doença alérgica de base. Realmente controlando a resposta TH2, muito associada à dermatite atópica, que a gente vai conseguir o quê? A gente vai conseguir estabilizar esse quadro médico. Então, o controle da resposta TH2, topicamente, com animais com otite, a gente faz com corticoide. E sistemicamente, a gente pode fazer com medicações anticorpos monoclonais, anti-L31, os inibidores de angiosquinase 1 específicos,
a gente fazer o quê? Às vezes, em casos mais graves, o uso de corticoides e o ciclosporina associados. Então, o controle da resposta TH2 é fundamental nesses animais. E controlando a resposta TH2, o que a gente faz? A gente superexpressa a resposta TH17. Né? Também, com isso, vai ter o quê? Vai ter um aumento da produção de peptídeos antimicrobianos. Né? Também essa controle da resposta TH2 aumenta o quê? Aumenta a expressão de filagrina. Consequentemente, nós teremos um aumento da extrusão de peptídeo, da extrusão de corpúsculos mamelares, um aumento das ceramidas no espaço intercelular. Isso tudo vai ajudar o quê? Vai melhorar muito a barreira tegumentar. Né? E, logicamente, o quê? Você melhorando a barreira tegumentar fisicamente, melhorando os peptídeos antimicrobianos, nós teremos o quê? A minimização dos processos de supercrescimento microbiano e de disbiose. Bem como, melhorando a barreira tegumentar, nós teremos também uma diminuição da absorção percutânea de alérgenos, o que vai minimizar a sensibilização. Então, isso vai ajudar muito, realmente, o quê? No controle do quadro tegumentar e também das otites alérgicas recorrentes associadas à alergia. Acho que isso aqui é fundamental, né? Que a gente realmente vai conseguir esse efeito. A gente minimiza a inflamação, minimiza a hiperplasia epitelial, abre os condutos auditivos, tira o processo infeccioso secundário, e depois a gente mantém esses animais com o controle da alergia, a gente mantém esse paciente sem otite. Em algumas situações em que só a terapia sistêmica não é suficiente para você ter esse resultado, o uso regular de terapias tópicas, principalmente à base de corticoides, nem que seja em intervalos semanais, né, 2 dias consecutivos por semana, pode nos ajudar muito no controle da otite alérgica a longo prazo. Eu acho que isso é fundamental. Né? Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado por estar conosco aqui hoje. Obrigado mais uma vez a toda a equipe da DECRA, da VetSmart por todo o apoio, a toda a equipe da DECRA pelo convite. E cuidem-se e espero tão logo revê-los em eventos presenciais. Um forte abraço. Muito obrigado a todos, a participação de todos vocês. Também gostaria de manifestar meu agradecimento ao convite da DECRA e também a toda a organização da equipe da VetSmart por esse evento. Né? E também é um prazer poder dividir esse espaço com o professor Rafael, né? Eu sempre aprendo muito com esse meu grande amigo e irmão. Muito obrigado a todos vocês, forte abraço. Olá, pessoal. Eu sou a Larissa Salles, sou gerente de produtos da DECRA Brasil. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também dos nossos convidados, Dr. Rafael Ferreira, Dr. Marcone Farias, por protagonizarem esse debate sobre otites na noite de hoje. É um enorme prazer para mim estar aqui com vocês para falarmos sobre Osurnia em nome da DECRA. A DECRA, para quem não conhece, é uma empresa multinacional que tem sede na Inglaterra e atua já em mais de 85 países. Hoje, no nosso portfólio, nós temos produtos para várias espécies, tanto para animais de produção, como também para animais de companhia. E como grupo DECRA, globalmente nós somos reconhecidos por termos uma linha de produtos altamente especializada, principalmente para animais de companhia, na linha endocrinológica, com produtos como o Vetoril, produtos como o Zicortal, que já estão disponíveis no Brasil. E também pela linha dermatológica em alguns países. Em 2020, a DECRA adquiriu o direito de comercialização do medicamento Osurnia, que é esse otológico que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem e que passou a ser comercializado normalmente pela DECRA em todo o Brasil e também em outros países. E é justamente sobre ele, sobre Osurnia, o otológico de primeira escolha para o tratamento de otites em cães, que eu quero falar com vocês hoje. A otite externa, como já foi aqui amplamente falada pelos nossos especialistas, ela pode ter origem em diversas causas, dentre elas a otite alérgica, que levam a uma inflamação do canal e do pavilhão auditivo do animal, gerando uma série de sinais clínicos, como dor, inflamação, eritema, exudatos, prurido, dentre outros sintomas.
Então, esses sinais clínicos acabam levando a um incômodo no tutor, que vê o animal naquela condição, e, claro, ao próprio animal, que está ali com dor, está com o ouvido inflamado. Então, essa, aliás, é uma causa muito frequente de visitas ao veterinário. E para quem não conhece, né, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Ossurnia. O Ossurnia, ele é um otológico que tem na sua composição 3 ativos altamente concentrados. Em 2 doses de Ossurnia, que é o tratamento que a gente recomenda, a gente consegue oferecer para o animal 20 mg de florfenicol, que atua como antibacteriano de primeira linha e de amplo espectro, 20 mg de terbinafina, como antifúngico, que é eficaz para aqueles quadros onde existe uma malacésia associada à otite, e 2 mg de betametasona, que é um potente anti-inflamatório corticosteroide, auxiliando no alívio da inflamação e do prurido. Uma das vantagens do Ossurnia é que ele tem uma ponta pequena, flexível, macia e extremamente ergonômica, garantindo uma aplicação bem menos traumática para um cão que já está com o ouvido inflamado e com bastante dor. O Ossurnia, ele já vem pronto para uso. Então, nós indicamos um tubo por ouvido infectado, eliminando qualquer risco de contaminação cruzada entre os ouvidos e com uma dose que é sempre a dose adequada, independentemente do tamanho do animal, a dose é sempre a mesma, sem a necessidade de ficar contando gotas ou fazer várias aplicações durante o dia. Então, um grande diferencial que vocês vão ver em Ossurnia, e é diferente de tudo que vocês encontram no mercado, é a sua fórmula exclusiva em gel patenteada. Alguns anos atrás, antes da chegada de Ossurnia no mercado, era muito comum o uso de medicamentos em solução, medicamentos em gotas, que demandavam um grande esforço por parte do tutor, porque ele tinha que administrar a medicação várias vezes ao dia, por vários dias seguidos. Isso sem falar na dificuldade de administrar um medicamento para um animal que já está com seu ouvido inflamado, com dor, que não aceita receber manipulação o tempo todo. Então, essa situação toda gerava um grande estresse, não só para o tutor, mas, claro, para o cão, para o paciente. Então, o que se via antigamente era ou uma não aderência ao tratamento ou tratamentos incompletos. Só que isso tudo ficou para trás com a chegada de Ossurnia no mercado. Como eu disse, o Ossurnia ele tem uma fórmula patenteada que é exclusiva e é aplicada como um líquido, se transformando em um gel. Então, como é que isso funciona? De uma forma bastante simples. A fórmula exclusiva do Ossurnia é uma fórmula lipofílica, ou seja, quando a gente administra no conduto auditivo do animal, onde ali tem presença de cerumen, de exudato produzido por glândula sebácea, esse líquido se transforma em gel, ele tem o poder de se transformar em gel no conduto auditivo do animal. Então, no caso do Ossurnia, esse é o seu grande diferencial, porque enquanto muitos produtos têm ali no cerumen uma barreira para sua atuação, o Ossurnia não. O Ossurnia tem justamente essa característica de se beneficiar por ser lipofílico, revestir todo o canal auditivo e se transformar em gel com esse contato. Então, o Ossurnia, como vocês podem ver aí no vídeo, se a gente comparar o principal produto que tem concorrente no mercado, ele adere muito mais ao local de aplicação do que esses medicamentos que são em solução, que são muito líquidos e que saem com facilidade se o animal balança a cabeça, por exemplo. Então, a fórmula de Ossurnia favorece a aderência dele após a aplicação, sem necessidade de ficar contendo o animal depois da aplicação, e com, claro, a garantia de que os ativos da fórmula vão permanecer ali no local, né, promovendo uma longa ação. E aí, por que a gente fala longa ação? Porque, justamente, né, como eu disse, o gel de Ossurnia, ele adere no conduto auditivo do animal, ele se mistura ao cerumen, e ele vai sendo eliminado pouco a pouco, lentamente, junto com o processo de migração epitelial durante a ação de renovação celular, de renovação de microbiota.
Então, é um processo natural que acontece lentamente. Então, com isso, o efeito do produto é prolongado por, no mínimo, 35 dias. Então, eu trouxe aqui apenas um dos estudos, tá, que foi feito com o produto, demonstrando que a sua fórmula exclusiva em gel, que é única no mercado, consegue garantir uma concentração dos ativos, da terbinafina e do florfenicol, em quantidades que são superiores às concentrações de estafilococos e de malacésia por pelo menos 35 dias no ouvido do animal. Então, esse e outros estudos vocês conseguem encontrar aqui no VetSmart, na página do produto, e também no site da Dechra. O Osurnia é, então, um produto diferente de tudo que vocês já viram no mercado. É uma fórmula única que oferece segurança, oferece eficácia e a confiança de que aquele medicamento está de fato em contato com o local da infecção, da inflamação. Então, com o Osurnia, o que a gente recomenda, né? Qual é o tratamento que nós recomendamos? Porque a praticidade desse produto é tão grande. O tratamento que nós indicamos é um tratamento de 2 doses e a gente costuma dizer que com isso a gente oferece a dose certa de cuidado. Para utilizar o Osurnia, nós recomendamos uma limpeza inicial com uma solução que seja de pH neutro, uma solução salina, antes da primeira dose somente. Então, na sequência, faz-se a aplicação da primeira dose, aguarda-se um intervalo de 7 dias e o animal retorna para fazer a aplicação da segunda dose. E por que a gente fala isso, né? Que essa é a dose certa de cuidado? A proposta do produto é que o tratamento, fique na mão dos médicos veterinários. Então, com essas 2 doses sendo aplicadas na clínica, o veterinário consegue fazer um acompanhamento do paciente. Então, o retorno para essa segunda dose é um ponto muito, muito importante, porque é justamente onde vocês têm a oportunidade de receber o paciente de novo no retorno, reavaliar o quadro dele, ver se ele ainda está respondendo ao medicamento e aí sim aplicar a segunda dose. Se o seu paciente não volta, não faz esse retorno, é muito complicado acompanhar a evolução do quadro clínico, da otite e tomar medidas que evitem quadros futuros de otite, quadros recorrentes de otite. Porque a gente sabe, existem causas primárias, existem fatores perpetuantes que precisam ser investigados, diagnosticados e o tutor precisa receber recomendações adequadas. Então, essa segunda dose é muito importante que o animal volte para o veterinário para que vocês tenham esse contato com o seu paciente, reavaliem e façam a administração de uma segunda dose. Senão fica muito complicado acompanhar e aí esse animal certamente vai voltar em outro momento com otites recorrentes. Então, por isso a gente diz que o Osurnia oferece a dose certa de cuidado, né? A praticidade de ser somente 2 doses e você traz esse paciente de volta para a clínica para fazer essa rechecagem. Então, além de todos esses benefícios que eu citei, o Osurnia ele pode ser encontrado em 2 apresentações, tanto embalagem individual, que tem 2 doses, ou seja, é o tratamento suficiente para um cão, como também temos disponível a embalagem hospitalar, que contém 20 tubos. Então, para finalizar, como vocês viram, são inúmeros os benefícios de Osurnia que eu citei aqui. Sem dúvidas, é um otológico que deve sim ser considerado por vocês como um medicamento de primeira escolha, porque ele tem, como eu disse, né? Mais uma vez, é uma fórmula em gel que é única no mercado, não tem produto igual. Então, garante segurança de você aplicar o medicamento e ele não escorrer. Então, com isso eu posso finalizar aqui dizendo que o cão pode balançar, que Osurnia não sai do lugar. Osurnia, pessoal, é um medicamento altamente eficaz, seguro e único no mercado e continua sendo comercializado normalmente em todo o Brasil através dos nossos distribuidores, nossos parceiros e nossos representantes Dechra. Para quem quiser saber mais, é só acessar aqui o nosso site www.dechra.com.br ou mesmo a página do nosso produto aqui no VetSmart. Mais uma vez,
Eu aproveito para agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, desejar uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigada!